Esse texto é aonde dois ou três estiverem reunidos, né? Um texto muito famoso. Por várias vezes eu ouvi algumas pessoas dizerem que aí se constitui a igreja, aonde dois ou três se reunirem se constitui a igreja. Já ouvi algumas pessoas, alguns pregadores dizerem que Deus só se faz presente aonde tem dois ou três. Eu já até vi pessoas dizerem que ainda bem que você chegou porque eu estava sozinho e Deus não estava aqui. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Santana e esse aqui é o meu primeiro vídeo no canal aqui do YouTube. Mas aí você deve se perguntar, como assim primeiro vídeo? Tem vários vídeos. A verdade é que eu nunca criei um vídeo específico voltado para o YouTube. Eu sempre criei vídeos na página da igreja na qual eu sou pastor e só fiz o download lá, baixei aqui no YouTube e deixei. Mas eu resolvi criar alguns conteúdos. E o primeiro conteúdo que eu resolvi criar, a primeira ideia que me veio à mente é de textos bíblicos que nós interpretamos errados. Então, se esse é um assunto que te deixou curioso e você quer saber mais, até mesmo para eu saber se continuo ou não publicando assuntos como esse, eu preciso muito que você se inscreva no canal ou deixe aí o seu like ou dislike, não gostei, enfim. Eu preciso muito ter esse retorno seu, esse feedback. Aonde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Esse texto é um famoso texto de Mateus 18, 20. Bom, esse texto por muitas vezes é entendido de forma equivocada. Existem interpretações que não esclarecem o todo. Um dos grandes perigos ao estudar a Bíblia é ler texto sem contexto. Tem até uma frase muito famosa que diz: texto sem contexto é pretexto. Eu posso criar qualquer interpretação quando eu não estudo o contexto de um texto. Bom, eu queria começar fazendo algumas perguntas para você, só para você refletir, só para te ajudar a pensar. Seria esse um método para invocarmos a presença de Deus? Então nós chamamos um e chamamos outro e daí estamos cumprindo com o ritual de dois ou três, então a presença de Deus se manifesta porque estamos cumprindo o rito? Seria esse um método? É uma outra pergunta que eu quero te fazer. Deus não está aonde há apenas uma pessoa? Por exemplo, aqui agora Deus não está comigo porque não estamos em duas pessoas, se bem que o meu filho está ali. Então pode ser que Deus esteja aqui. Mas quando nós estamos sozinhos, Deus não está conosco? Então essa é uma segunda pergunta. Isso é, Deus é limitado e não consegue estar aonde há apenas uma pessoa? Seria Deus um popstar que precisa de números de pessoas para se fazer presente? Obviamente que não. Então, se não é isso, se não se trata de um ritual para invocar a presença de Deus, se não se trata também, uma das interpretações que eu ouvi é de que ali se constitui a igreja, onde estiverem duas pessoas reunidas, ali se constitui a igreja. Se não é disso que se trata o texto, então do que se trata? Bom, essa questão de interpretação de texto é um pouco polêmica, porque alguns dizem essa é a minha interpretação, outros dizem essa é a sua interpretação, mas a verdade é que nós não podemos ter interpretações nossas, nós precisamos ter interpretações da Bíblia a respeito dela mesma. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. E isso é uma das grandes dificuldades que eu tenho encontrado hoje no meio dos pregadores, dos ditos pregadores. Eu quero fazer algumas considerações com você. A primeira consideração está lá em Salmos 139, 7 e 8, que diz assim, eu vou ler aqui: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Então essa é uma indagação do salmista. E ele continua dizendo, se eu subir aos céus, lá está. Se eu descer, se eu montar a minha cama na sepultura, também lá estás. Então me parece que Deus está em todo lugar, independente de quantidade de pessoas. Fazendo essa observação, eu quero te dizer que existe uma regra teológica. E a regra é, a Bíblia não se contradiz. Se um texto está dizendo que Deus pode estar em todos os lugares, independente de quantidade de pessoas, outro texto diz que aonde estiverem dois ou três, ali Deus se faz presente, me parece que há uma contradição. Na verdade é que um texto está falando de uma coisa, o outro texto está falando de outra. E você precisa entender a mensagem central daquilo que realmente trata o texto. O texto tem um outro foco. O foco do texto não é explicar ou
criar um método para a invocação da presença de Deus. Uma outra observação que eu coloco, que eu apresento a vocês, é Mateus 28:20, que diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa de Jesus. Eu estarei com vocês Essa é a promessa de Jesus. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, independente de números de pessoas, de novo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é 2, 3, uma pessoa, Deus se faz presente. Ponto. Se Deus se faz presente com uma pessoa, com duas, com três, então do que se trata o texto? Eu estou dizendo que a interpretação que foi dada a esse texto não é bem isso, ou não é apenas isso. Está incompleta e eu quero aqui trazer o todo para você. A primeira coisa que precisamos levar em consideração é o contexto do texto. E o contexto em que essa passagem está escrita é um contexto de correção, é um contexto de disciplina. Se trata de disciplina na igreja. Nada mais, nada menos que isso. O foco central da mensagem aqui é sobre disciplina. Quando você começa a ler antes, lá em Mateus 18:15, você percebe que Jesus está falando: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostra-lhe o erro, se ele ouvir, você ganhou seu irmão. E daí ele continua dizendo: se ele não ouvir, chame uma testemunha. Se ele não ouvir, apresente à igreja. Então é nesse contexto. Isso era muito presente dentro da cultura judaica, dentro dos costumes da época. Obviamente que eles estavam cumprindo uma ordenança lá de trás, uma ordenança lá de Deuteronômio. Deuteronômio 19:15. Quando você lê Deuteronômio 19:15, você encontra essa questão novamente. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Esse é o contexto do texto. Lá em 2 Coríntios, novamente a gente vê esse assunto, 2 Coríntios 13:1, que diz assim: esta será a minha terceira visita a vocês. Toda a questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. É uma orientação de Paulo, que vinha lá da época de Deuteronômio, da lei de Moisés, enfim. Hebreus 10:28, novamente a gente vê essa questão. Quem rejeita a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso estava muito presente dentro da cultura religiosa da época. Então, quando a Bíblia diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, na verdade, o que a Bíblia está dizendo é nesse contexto de disciplina dentro da igreja, onde você precisa disciplinar um irmão. A Bíblia diz sobre a unidade, sobre a concordância e que Deus se faz presente aonde houver esse tipo de unidade, esse tipo de concordância. É disso que se trata o texto. Onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. Ou seja, no colégio de juízo ali da igreja para julgar a causa do irmão, Deus se faz presente. Ele é o Senhor que julga, ele é o justo juiz. É disso que se trata o texto. Resumindo, o texto trata mais de o interesse de Deus em tentar resolver o problema, resolver a questão dentro da igreja, entre os irmãos. Trata mais de um interesse de Deus em inspirar o julgamento, se o irmão deve ou não permanecer na comunhão junto com a igreja, do que qualquer outra coisa. Esse vídeo foi relevante para você? Foi importante? Fez você refletir, parar, pensar? Te instigou pelo menos a olhar além do texto, a observar o contexto? Bom, se fez sentido para você, eu quero te pedir um favor. Inscreva-se nesse canal. Eu quero começar um trabalho aqui de explicação da Bíblia, da fé cristã, saúde emocional, enfim. Mas eu preciso da sua colaboração. Para mim faz muita diferença um inscrito, uma curtida, um compartilhamento. Para mim faz muita diferença, pelo menos assim eu sei que estou no caminho certo e que de alguma forma eu estou sendo usado por Deus para abençoar alguém. Beleza? E se você tem alguma sugestão de vídeo, também estou disposto a te ouvir.